Olá! Na continuidade dos vídeos sobre direito das sucessões de herança, nós vamos hoje tratar de um assunto interessante, polêmico. Mas é importante dizer que até aqui, você que vem acompanhando os vídeos, viu que nós fizemos aquela árvore de parentesco, estabelecemos as linhas retas descendente e ascendente, os colaterais, e assim ficou fácil de nós entendermos quem seriam os herdeiros do falecido. No entanto, agora surge um problema, que nós propositadamente deixamos de abordar nos vídeos anteriores. A existência do cônjuge, a existência de um companheiro ou companheira da união estável. Essas pessoas, o cônjuge e o companheiro ou companheira da união estável, eles herdam também? O Código Civil do início desse milênio mudou o Código Civil que nós tínhamos desde o ano de 1916. Por esse novo Código Civil, o cônjuge foi colocado também como herdeiro. Ele concorre para receber herança com os descendentes e com os ascendentes. E se existe um cônjuge, alguém casado, um companheiro, uma companheira, nós vamos ver aí com algumas diferenças no negócio de regime de bens, mas praticamente estão excluídos os colaterais, irmãos, sobrinhos, sobrinho-neto, tio, esse pessoal está todo fora da herança. Se houver o quê? Cônjuge, companheiro ou companheira. Pois bem, então, quais são as implicações básicas? Primeiro nós temos que entender a terminologia aqui, herdeiro necessário e herdeiro facultativo. O Código Civil brasileiro também diz quem são os herdeiros necessários. Herdeiros necessários são aqueles que nem o falecido, por um testamento, pode retirar deles parte da herança. Eu vou ler aqui para vocês o artigo do Código Civil. Artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Então, a lei diz que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e agora essa figura que nós estamos vendo pela primeira vez num vídeo aqui, o cônjuge. Esses são chamados herdeiros necessários. E os outros da linha colateral, esses são chamados de herdeiros facultativos. Mas qual a diferença entre herdeiro necessário e herdeiro facultativo? Eu vou ler aqui um outro artigo para que por ele nós perceberemos claramente qual é o grande problema em definirmos quem é herdeiro necessário e quem é herdeiro facultativo. Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Ora, os herdeiros necessários, eles têm o direito antecipado de 50% do patrimônio do falecido, chamada legítima. Essa parte não... O falecido, quando foi lá fazer um testamento, ele não poderia distribuir esses 50%. A metade, como está aí no artigo. Então, quando o falecido foi lá no tabelião para fazer uma escritura, um testamento, e ele disse para o tabelião: olha, eu tenho R$1 milhão de patrimônio, mas eu quero dar 200 aqui, 300 ali, 400 para não sei quem, para uma igreja, para um clube de serviço, para um amigo. Ele quer... O tabelião vai olhar para ele e falou: olha, só que a sua soma aí já ultrapassou a metade. Mas como ultrapassou a metade? Você tem 1 milhão e você já está destinando no testamento 600 mil. E isso não pode. Como não pode?
é o artigo que nós acabamos de ler. Nós, enquanto indivíduos no Brasil, nós só podemos dispor para depois da nossa morte a metade do que a gente tem. Isso se houver herdeiros necessários. Ou seja, se eu tenho filhos, netos, bisnetos, linha descendente, e se eu tenho ascendentes, pai, avô, bisavô, ou se eu tenho cônjuge. Então aí eu estou limitado a 50%. Se não existe esses herdeiros nessas três linhas, se não existe herdeiros descendentes, ascendentes, nem existe um cônjuge, então aí eu estou liberado para deixar 100% dos meus bens para quem eu quiser. Porque os herdeiros da linha colateral, irmãos, sobrinhos, tios, aquele que nós já vimos aí na árvore de parentesco, esses aí não têm esse direito. Então eu posso, vamos dizer, deserdar, não é bem a palavra, mas eu posso não deixar nada para esses da linha colateral, basta que eu faça o testamento. Mas agora surge a grande questão, é o último fato que eu quero tratar com vocês aqui. E a companheira? Todo mundo sabe que é união estável. União estável é a convivência familiar de duas pessoas que não são casadas civilmente. Isso é união estável. E esse companheiro ou companheira, no caso da união estável, tem algum direito? O Código Civil, já lá em 2002, ele previa, o artigo 1790 previa que o companheiro, a companheira, eles teriam direito a receber da herança também. Eles também se constituíam em herdeiros. Só que a pergunta se essa companheiro ou companheira tem os mesmos direitos de um cônjuge, ou seja, uma pessoa casada civilmente. E a tendência, havia-se uma polêmica, mas a tendência óbvia do legislador era que não, porque se ele estabeleceu o artigo 1790 foi justamente para diferenciar um e outros. Só que em Minas Gerais, uma pessoa entrou com uma ação, era uma companheira, e ela disse, não, eu não posso ser discriminado dessa forma. Eu também sou da família, eu era a mulher dele, reconhecido por todos, eu vivia com ele não casada, mas em união estável. E essa ação acabou indo parar no Supremo Tribunal Federal. Então agora, recentemente, no ano de 2018, saiu a decisão do Supremo. E o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que o artigo 1790, ou seja, aquele que diferenciava o companheiro, a companheira do cônjuge, esse artigo 1790 é inconstitucional. E o Supremo diz que é inconstitucional porque fere o princípio da igualdade. E fere também o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então eu vou ler aqui para você. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Assim, com base no princípio da igualdade, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, e esse que eu acabo de ler, esse parágrafo 3º do artigo 225, o Supremo entendeu que não há diferença alguma entre o cônjuge, aquele que foi casado com o falecido, e o companheiro ou companheira. Então, o companheiro e a companheira vão herdar da mesma forma. Então, suponhamos que o indivíduo nunca casou, ou casou, já se divorciou. Digamos que esse companheiro ou companheira, eles tenham convivido, e agora, no falecimento, há uma discussão se ele é ou não herdeiro, se ele está ou não colocado na ordem de vocação hereditária, se ele é ou não herdeiro necessário. Esse que é o ponto aqui, se ele é herdeiro necessário.
O Supremo não definiu claramente essa situação, se a companheira e o companheiro são herdeiros necessários. No caso lá de Minas Gerais, o que o Supremo disse é que a companheira deveria ser tratada igualmente como se fosse um cônjuge, porque a questão ali era entre ela e os irmãos do falecido. Se ela fosse tratada de acordo com o artigo 1790, os irmãos do falecido iriam herdar também. Se ela fosse tratada como cônjuge em pé de igualdade, de um cônjuge companheiro igual a cônjuge, ela receberia toda herança, os irmãos nada receberiam. Essa era a questão. O Supremo entendeu, então, que o artigo 1790, sendo inconstitucional, ela tinha os mesmos direitos de cônjuge, os irmãos do falecido nada receberiam, ela ficaria com a totalidade da herança. Foi o que aconteceu. Agora a pergunta se o Supremo disse que ela é herdeira necessária. Por quê? Se o Supremo houvesse dito claramente que ela era herdeira necessária, nós teríamos uma extensão desse julgamento para entendermos também o seguinte: se o falecido tivesse ido fazer um testamento lá com o tabelião e nesse testamento ele tivesse deixado toda a sua herança para outras pessoas, ou quem sabe até para os seus próprios irmãos, ou para uma igreja, um clube de serviço, o que ocorreria? Não sendo ela herdeira necessária, apesar de estar igualada ao cônjuge no recebimento da herança, mas aquele testamento seria válido. E agora ela ficaria sem nada. Essa questão ainda não está decidida cabalmente. Os doutrinadores já agora propendem a considerar a companheira, o companheiro também como herdeiro necessário. Isso não está totalmente resolvido. Pois bem, o direito é assim, vai sendo construído ao longo do tempo. Opiniões divergentes. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre o regime de bens do casamento, que isso é importante para a gente entender como o cônjuge do falecido ou o companheiro, companheira do falecido, ele vai participar dessa herança. O que é que ele realmente vai receber quando há filhos, ou seja, descendentes, quando há ascendentes. Como é que vai ficar essa situação aí? Até lá, um abraço para você.